Olá, boa noite. Eu me chamo Amanda Oliveira Matias. Atualmente, eu sou coordenador do canal Minuto Ciência. E o Minuto Ciência, ele faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Piauí, do campus Amílcar Ferreira Sobral, de Floriano. E hoje nós teremos a nossa primeira live. E contaremos com a participação das professoras Jardeline e da professora Ana Márcia. Antes da gente começar as apresentações das professoras, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Minuto Ciência. O Minuto Ciência, como já foi dito, ele é um projeto, ele é um canal que faz parte do projeto de extensão desenvolvido pela universidade e ele tem como principal objetivo descomplicar a ciência. E nesse canal a gente sempre vai tratar assuntos relacionados à saúde, a gente vai tratar assuntos relacionados à educação, à ciência e suas tecnologias. E nesse canal, gente, hoje, nessa live, nós iremos falar um pouco sobre as vacinas durante a gestação e o que é recomendado. Então, eu gostaria de apresentar um pouco sobre as nossas participantes. Nós temos a professora Jardeline, que está à esquerda, a professora Jardeline Corrêa da Penha. Ela é especialista em enfermagem do trabalho pela Unitem, especialista em enfermagem obstétrica pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em cuidados clínicos e enfermagem da saúde pela Universidade Estadual do Ceará e doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente ela está como professora adjunta do curso de enfermagem do CAFES de Floriano. Boa noite, professora Jardeline. Gostaria de falar um pouco sobre essa área de atuação. Olá, professor Amando, boa noite, né? Você já descreveu, né, a minha área de formação, né? E como o professor Amando comentou, eu sou docente lotada no curso de enfermagem do CAFES, e tenho uma experiência, né, tanto em sala de aula como também na realização de pesquisas voltada para a área, de saúde da mulher, né, que é o nosso tema a ser discutido hoje. Eu aproveito o espaço, professor, para já agradecer o convite feito, né, pelo grupo do Minuto Ciência, para estar aqui com vocês, contribuindo com o conhecimento científico, né, que é muito importante para toda a população, não somente para aqueles que estão dentro da universidade ou dentro dos serviços, né, mas é importante também que esse conhecimento chegue até a população, para que assim a gente consiga promover a saúde da população como um todo. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e me coloco aqui em público, mais uma vez, à disposição para colaborar com vocês no que for preciso. Ótimo, muito obrigado, professor Jardeline. Agora eu gostaria de apresentar a professora enfermeira Ana Márcia Lima Miranda. Ela atualmente é coordenadora da saúde da mulher de Floriano. Ela também participa da do Colino do Hospital Regional Tibério Nunes e ela tem como especialização a enfermeira obstétrica e neonatal. Boa noite, professora Ana Márcia. Muito obrigado por participar e aceitar o convite. Boa noite a todos. Eu quero vir aqui agradecer realmente o convite e parabenizar pela iniciativa do Minuto Ciência, isso é muito importante. Abre leque para que a gente tenha esse tipo de discussão, esse tipo de conversa entre profissionais e estudantes, entre profissionais e profissionais. Então, é um espaço muito bom para realmente conversar sobre isso, né? Eu tenho alguns outros cursos na área de pós-graduação, em pesquisa também, pelo Hospital Sírio-Libanês, pesquisa informada por evidência. Então, essa área de pesquisa também eu adoro muito, né? Eu gosto muito dessa área. Pesquisa também na região, na área de gestão da clínica nas regiões de saúde, também pelo Sírio-Libanês. Então, o Sírio-Libanês, ele oferta muitos cursos na área de pesquisa. Então, essa parte é muito interessante, é muito boa também, entendeu? E também eu inovo um pouco, as pessoas até costumam estranhar que eu tenho uma pós em Direito.
Aí, eu terminei uma pós em Direito Médico Hospitalar e da Saúde. Aí, quando eu falo isso, as pessoas dizem, oxe, uma pós em Direito, eu digo sim, para saber o direito das mulheres, o direito dos pacientes, né? Então, é uma pós também muito boa, muito interessante, e foca no combate à violência obstétrica. Então, no curso de pós, o meu foco da minha pós-graduação é curso direcionado ao combate à violência obstétrica. É uma coisa muito boa, muito interessante, e é uma inovação. Então, vai que a gente tem outros momentos como esse para falar de violência obstétrica, que é a minha área da minha paixão é obstetrícia. É a minha área de paixão é obstetrícia. Então, agradeço mais uma vez o convite, o momento, né, pelo momento de a gente discutir esse assunto, e que estamos abertos para perguntas, questionamentos, sugestões. O mais importante aqui é conversar, né? Conversar sobre um tema tão importante e hoje em alta, um momento de muita crítica, um momento de ansiedade, que é a vacina em gestante, né? Isso é muito importante conversar sobre isso. Muito obrigado, professora Ana Márcia. E aproveitando o momento, eu gostaria de dizer que os motivos que levaram à realização dessa live foi justamente com base na sua fala, porque no dia 11 de maio, se eu não me engano, foram levantados em matérias televisionadas em redes sociais que a AstraZeneca foi uma das precursoras do falecimento da promotora em questão, né? E aí, esse efeito negativo dessas matérias geraram dúvidas, receios de tomar a vacina. Então, a gente aproveitou esse momento para justamente falar um pouco sobre a gestação, né? E quando tomar a vacina. E aí foi a partir desse momento que a gente entrou em contato com a professora Jardeline, a professora Jardeline, sabendo que você também trabalha nessa questão, fez o convite a você, externou o convite a você. Então, a gente poderia já dar início, né, a fazer a apresentação, e a gente já poderia começar falando qual a importância da vacinação para a gestante, né? O que vocês acham, assim, a gestante, ela deve tomar a vacina ou não? Tem algum perigo? O que vocês acham? Olha, tem mais ou menos uma semana que uma colega minha fez essa pergunta. Ana Márcia, eu estou gestante, e aí o que eu faço? Eu tomo ou não tomo? Eu estou tendo acesso a tomar uma vacina para Covid, só que eu estou com dúvida se eu tomo ou se eu não tomo essa vacina. Qual é a orientação até agora? Orientações gerais de vacina. A vacina é um meio que você tem de prevenir doenças. Existem outros meios? Existem vários outros meios. Mas vou dar um exemplo do tétano. O tétano, vou colocar bem aqui só para carregar rapidinho. Está descarregando aqui. Eu até coloquei o biscoito. Gente, não, parei que está descarregando. Sim. O tétano, por exemplo, uma maneira importante de prevenir o tétano é vacinando. A vacina é isenta de risco, não existe nada, nenhuma medicação, nenhuma vacina que seja isenta de risco. Ela tem riscos, sim, mas os riscos, se você colocar numa balança o risco-benefício, o risco da vacina é menor. Aí você tocou num assunto importante, que é a vacina da AstraZeneca. Houve esse acontecimento da morte dessa mulher, mas também ainda está sendo investigado se tem relação com a vacina, porque a própria gravidez, ela já tem risco para trombose. Entendeu? Ela já, por si só, ela predispõe a mulher a um quadro de trombose, mas ainda está sendo investigado. Mas a questão é que houve uma mobilização nacional tão grande com relação a isso, e a Fiocruz disse, não, vamos cancelar e vamos estudar a vacina primeiro e vamos ver no que dá. Então, realmente foi cancelada a questão da AstraZeneca. A gestante que tomou a primeira dose
recomenda-se esperar até o parto para tomar a segunda dose, entendeu? E quem não tomou, não toma mais AstraZeneca. Entendeu? Quem não tomou, não toma mais. Mas quem tomou, espera até o pós-parto para tomar a segunda. Mas existem as outras vacinas, como a Pfizer e a Coronavac, que está liberada para tomar, contanto que tenha comorbidade. E aí é um assunto que eu estava discutindo hoje de manhã na secretaria. É uma dicotomia muito grande. Ele diz, a gestante só pode tomar vacina se ela tiver comorbidade, se ela for grupo de risco. Mas, ora, a gestante já é grupo de risco. Só em ser de risco habitual, que é a gestante de baixo risco, ou ela não ter comorbidade nenhuma, ela já é grupo de risco. Então, você está esperando mais o quê para colocar ela no grupo? Não sei o que está esperando. Na hora que lançar essa nota proibindo a vacina, eu digo, eles não vão demorar a tirar a vacina da gestante. E foi dito e feito, é o que está acontecendo. A tendência vai ser essa. Então, é uma pena, porque o Brasil é o campeão em morte materna por Covid. É campeão. E esse ano já morreram mais mulheres do que o ano passado junto. Em todos os meses de pandemia. Então, o problema está muito sério. Ou se mobiliza e articula uma vacina, não, vamos vacinar todo mundo, ou eu não sei como é que vai ser. Agora, a vacina não é obrigatória. É o que eu orientei para essa minha colega. Se você bota na balança o risco-benefício, se você quer tomar ou não. Se você não quiser tomar, você pode tomar. Então, se você quiser tomar, você pode tomar. Agora, no geral, respondendo mais especificamente a pergunta que você fez, vacina previne doenças. Então, elas precisam ser tomadas sim, entendeu? Tem vacinas que são quase que, eu digo entre aspas, como obrigatórias, porque uma mulher que está grávida, ela precisa tomar a vacina do tétano. Se ela não tiver tomado nenhuma dose, ela precisa tomar a vacina do tétano. Ah, é para ela? É para o bebê. O bebê precisa se proteger, entendeu? De um provável caso de tétano. Então, ela precisa tomar a vacina da gripe. Ela pode tomar a vacina da gripe? Pode, não, deve tomar a vacina da gripe. É obrigatória? Não, ela não é obrigatória. Mas a gente recomenda que tome. Todo ano elas tomam. Todo ano. Por quê? Porque é importante prevenir formas graves de gripe que pode levar a internações. Entendeu? Então, eu preciso proteger o bebê. E para eu proteger o bebê, eu preciso vacinar. Entendeu? Jorgeline pode até acrescentar, mas... Isso. Eu vou fazer uma fala em cima de algumas coisas que a Ana Márcia trouxe, né, e desde lá, da formação dela, né, porque ela falou muito da formação baseada em evidências. E na área da saúde, a gente se utiliza muito disso. Então, todas as recomendações que são feitas, inclusive para todas as vacinas que fazem parte do calendário das gestantes, houve realização de pesquisas, então nós temos uma prática baseada em evidências, que são as pesquisas que são desenvolvidas. E o que essas pesquisas mostram, né, e que a gente acompanha também com a prática, desde que houve a instituição do calendário de vacinação para gestantes, de que há um impacto positivo nessa prática clínica, ou seja, há prevenção de doenças, não somente nas gestantes, como também a transmissão ainda lá na placenta, né, dentro do útero, de anticorpos para o feto. Quando esse bebê nasce, ele já nasce com anticorpos, e ele vai receber também anticorpos pelo leite materno, né, por isso também que a gente recomenda muito a questão da prática do aleitamento materno, né, porque o leite materno também a gente já considera como uma vacina para imunizar a criança recém-nascida. Então, quando a gente fala de importância da vacinação de gestantes, é porque essa vacinação, essa vacina que a gestante vai receber, vai prevenir a doença, tanto nela quanto no feto, né? Porque essa mulher, há formação de anticorpos no seu organismo, e esses anticorpos, eles são transmitidos para o feto. Né? Em relação à COVID, né, os estudos ainda são muito incipientes e não se tem uma constatação evidenciada por meio de estudos realizados em larga escala.
mas nós temos acompanhado os noticiários, e eu e a Ana Márcia, a gente troca muita informação, né, Ana, pelo WhatsApp. Eu peço licença aqui para chamar ela sem um pronome de tratamento aí no começo, né, porque a gente já tem essa relação. Então, a gente troca muita informação. E em relação à Covid, o que tem se constatado recentemente, bebês que nasceram que possuem anticorpos porque a mãe foi vacinada contra a Covid, né? Nós temos o caso de uma profissional de saúde, uma médica, que recebeu a vacinação porque ela é profissional de saúde, e conversando com a equipe que fez o acompanhamento dela durante a gestação, ela pesou aí a questão do risco-benefício, como a Ana Márcia falou, e ela acabou recebendo a vacina. O bebê nasceu, fez o exame sorológico e está lá confirmado que ele possui anticorpos contra a Covid. E falando de experiências anteriores que a gente tem em relação à vacinação das gestantes, por exemplo, em 2003, né, o Brasil conseguiu eliminar o tétano materno e neonatal da lista de problemas de saúde pública. E isso se deve à vacinação, né, que mais adiante nós vamos falar um pouco dessas vacinas que são recomendadas, e as gestantes, elas recebem a vacina contra difteria, tétano e coqueluche, né? Então, desde 2003, o Brasil conseguiu eliminar o tétano materno e neonatal como um problema de saúde pública, e da mesma forma a coqueluche, né? A coqueluche é uma das doenças que mais causa a morte de crianças, principalmente na primeira infância, né? Ou seja, até aí os primeiros 12 meses de vida, né? Então, como é que a gente vai fazer para que haja uma diminuição dessa morte, sabendo que é possível a mãe produzir anticorpos e passar para esse feto ainda intraútero, né? Administrando essa vacina na mãe, né? E lembrando que por ser uma vacina que no caso é a tríplice bacteriana, difteria, tétano e coqueluche, onde a composição é de bactérias que não são vivas, né, essa mulher, ela pode receber sem nenhum problema, né? Então, a principal importância da vacinação é essa: prevenir doença, tanto na mãe quanto nesse feto ainda intraútero, e ao nascimento, né, essa criança já vai ter anticorpos preparados para protegê-lo aí na primeira infância, ou então até essa criança vir a tomar as doses da sua vacina no calendário da criança, né? E ainda esses anticorpos podem ser transmitidos pelo leite materno. Legal, professores. E eu achei interessante, né, que vocês mencionaram que esse dado novo, né, que há a possibilidade da criança já nascer prevenida contra o Covid, não é isso? Então, eu gostaria de perguntar, gente, já que vocês mencionaram a questão de algumas vacinas, como o tétano, o coqueluche, da difteria, né? E a importância também de se tomar a vacina contra o Covid, quais outras vacinas que vocês acham que são recomendadas para quem já é gestante? E a questão também do tempo, ela pode ser tomada em qualquer período ou existe essa diferença? Não, tem que ser nos 3 primeiros meses, até o 4º mês, porque eu lembro que muitas colegas gestantes mencionaram uma vez para mim que os 3 primeiros meses da gravidez é de risco, não é? Esses 3 primeiros meses podem ser tomadas vacinas? Há alguma contraindicação quanto a isso? Na verdade, existem... Quais são as vacinas que são recomendadas para toda e qualquer gestante? Porque são de bactérias mortas, que não vão fazer mal nenhuma gestante, que estão liberadas. Quando a gente diz assim, que uma vacina está liberada, é como a Jardelino falou, teve pesquisas para isso. Tudo foi estudado, ninguém joga uma vacina do nada para uma gestante tomar e ficar por isso mesmo. Então, teve pesquisas para isso. Então, diz, não, você pode tomar de boa, pode ter, não se preocupe não que vai dar tudo certo. Então, tem a vacina do tétano, tem a vacina da influenza, né, e a vacina da hepatite. O que acontece? Essas 3 vacinas são do calendário nacional. Você pode tomar, está na rede pública, sem nenhum problema, você pode tomar sem nenhum problema. Vamos supor,
qual é o nosso grande problema maior? As pessoas perdem muito cartão de vacina. Quando perdem, se eu perco o cartão, eu não tenho como provar o que eu tomei, eu vou ter que iniciar do zero. Isso é regra, sempre foi, não tem como ser diferente. Mas vamos supor, eu estou gestante, eu estou lá com 3 meses, ou 6 meses, ou 9 meses. Quanto mais cedo iniciar o calendário vacinal, melhor. Eu comprovo que eu tenho 3 vacinas do tétano. Se eu tenho 3 vacinas do tétano, eu posso tomar um reforço de DTP celular que pode ser tomado acima de 20 semanas. Então, como você perguntou a idade gestacional ideal, a DTP celular é acima de 20 semanas. A do tétano pode ser em qualquer idade gestacional. Do mesmo jeito a hepatite. A hepatite B. Se você comprova que você tomou as doses da hepatite, não tem problema. Você comprovou, não precisa tomar mais. Mas se você não comprovou, você precisa tomar a dose da hepatite. Tomou as doses, está imunizada. A da influenza é anual. Então, todo ano você tem que tomar. Todo ano você precisa tomar essa dose. Claro, caso você tenha tomado um ano anterior, se você tiver gestante novamente, você vai tomar novamente. Mas acontece, viu, gente? De um ano para o outro, a pessoa já está grávida de novo. Aconteceu alguns casos de 2 bebês, por exemplo, em um período de um ano. Mas não é tão comum assim. Mas eu estou lhe dizendo que ela é anual. Para todo mundo tem todo ano essa campanha. E ela pode também ser tomada independentemente da idade gestacional. E quando a gente fala de gestante, também fala de puérpera. Entendeu? Pode ser gestante, também pode ser puérpera ser vacinada. Se você não tomou durante a gravidez, você pode tomar durante o puerpério, que é o pós-parto, até 42 dias de pós-parto. Entendeu? Isso. Só complementando a fala da Ana Márcia, né, ela trouxe aí as vacinas que já fazem parte do calendário nacional de vacinação das gestantes e também das puérperas em todo o território nacional. Eu gostaria de reforçar aqui a importância de a gente valorizar o Sistema Único de Saúde, né, brasileiro, porque todas essas vacinas estão disponíveis em qualquer unidade básica de saúde dentro do nosso território nacional, né, e como nós já vimos, o fato dessas vacinas estarem disponíveis e serem administradas revelam aí a importância e o impacto na saúde brasileira como um todo, né? Não somente das gestantes, como assim dos seus filhos. Né? E a Ana Márcia bem falou das vacinas, né? Tem a ADT, né? A DTPA, né? Que é a celular que protege contra a coqueluche, a vacina contra a hepatite B e contra influenza. Ela bem falou da hepatite B. Uma vez essa mulher completou esse esquema vacinal com 3 doses, ela estando gestante, ela não vai precisar repetir esse esquema. Né? Mas o que vai comprovar isso é o cartão de vacina. Né? Eu hoje busquei o meu, porque passei ali no drive-thru para tomar a vacina da gripe, né? Então é muito importante que todos, né, independente de ser mulher, guardem o cartão de vacina, porque ele é um documento e é o que comprova a, a nossa vacinação. Em relação à influenza, né, tem a questão de ter as campanhas anuais, né? Então, toda vez que essa mulher engravidar, ela estando lá no período de tomar a vacina da gripe, ela tem que tomar, né? E eu faço só uma observação em relação a DT, né? Que a DT, o esquema dela é de 3 doses e a mulher não estando grávida, ela faz um reforço, né? A cada 10 anos. Mas aí, se ela engravidou em toda a gestação, ela vai ter que tomar a DTPA, que é a que protege contra a coqueluche, e como a Ana Márcia bem falou, né, somente a partir da 20ª semana de gestação. Antes, né, Ana Márcia, a DTPA era a partir da 27ª, né, semana de gestação. Mas agora, de um tempo para cá, diminuiu um pouquinho mais, eles estão tornando um pouco mais precoce, isso também a partir de estudos que foram feitos e identificaram que a mulher nessa idade gestacional, ela já pode tomar a vacina, né? Então, a partir de 20 semanas, toda gestante faz essa dose de DTPA. E mais recentemente, nós tivemos aí a inclusão da vacina da Covid, né, que a Ana Márcia já trouxe no início da fala dela,
em meados de abril, se eu não me engano, as gestantes e puérperas, elas foram incluídas no Plano Nacional, né, como grupo prioritário. No entanto, mais recentemente, a recomendação é que se vacine somente as gestantes que tenham comorbidade, né? E como a Ana Márcia explicou, a gestante, por estar gestante, ela já compõe um grupo de risco, né? Porque uma das alterações que acontecem no organismo dessa mulher é uma baixa no seu sistema imunológico, né? Então, mais predisposta ela vai estar a desenvolver, a contrair determinadas infecções, e essas infecções elas podem contaminar, adoecer um outro sujeito, né, que é o feto que está lá em formação intraútero. E aí, mais na frente, a gente pode falar um pouco mais em relação à Covid, tá? Mas, no geral, as vacinas que já fazem parte do calendário nacional de imunização das gestantes são essas que foram mencionadas, e é importante lembrar que todas essas vacinas, elas são elaboradas a partir de vírus ou de bactéria que não estão vivos, né? Que são porque se fossem bactérias ou vírus vivos sendo administrados nas gestantes, pelo fato dessa baixa no sistema imunológico dela, elas poderiam desenvolver a doença, tá? Então, faz-se um estudo também, fez-se um estudo, como a Ana Márcia já comentou, várias pesquisas, para saber quais as vacinas podem ser administradas em gestantes. No entanto, a gente fala muito de pesar a questão do risco-benefício, né? Por exemplo, a febre amarela não é uma vacina recomendada, mas se essa mulher mora numa área que é endêmica para a febre amarela, aí a equipe que faz o acompanhamento daquela gestante vai precisar fazer toda uma avaliação dessa mulher, de como está a gestação dela, em relação à área que ela vive por ser endêmica para a febre amarela e pesar, né, o risco-benefício. Será que o benefício dela ser vacinada é maior, supera o risco dela desenvolver febre amarela, vir a óbito e o feto também vir a óbito, né? Então, existem também essas situações que são específicas, né, que devem ser avaliadas a depender da situação, onde aquela gestante vive, se tem um surto ou se é uma área que é endêmica para uma determinada doença. Mas fazem parte mesmo do calendário nacional de vacinação, que todas as gestantes devem receber, são essas vacinas já mencionadas, a vacina contra a gripe, vacina contra a hepatite B, a vacina antitetânica, né, que tem a difteria e tétano, e a vacina da DTPA, que além da difteria e tétano, protege também contra a coqueluche. Ótimo, professora. Eu queria só acrescentar um detalhe. A questão da importância do cartão da vacina. Quando uma gestante está de 13 anos, vamos supor, 14 anos de idade, você considera o cartão dela quando criança. Então, quando o cartão da adolescente, ela está grávida lá com 16 anos, a gente pega o cartão dela de adolescente. Então, a gente aproveita todas aquelas vacinas que ela já tomou. Não precisa reiniciar, não precisa começar nada do zero. Nenhuma vacina se começa do zero. Todas elas têm que ser aproveitadas porque ela já tomou, já está imunizada, não precisa repetir. Mais um momento para se falar da importância de guardar o cartão da vacina, cartão de vacina. Você pode ter lá seus 40 anos, se você tiver seu cartão de vacina infantil guardado, pronto, aquele ali já vale. E já aconteceu, já vi casos de pessoas já adultas com cartão de vacina guardado. Só que há 40 anos atrás, o número de vacinas não é o que tem hoje, né? Então, a pessoa vai realmente precisar tomar novamente. E acrescentar situações especiais, pode ser a vacina da hepatite A também, pode ser tomada em situações especiais. A vacina da pneumocócica, meningocócica, também pode ser tomada em situações especiais, entendeu? Mas também não tem nenhum problema. E repito o que a Jadeline já falou, a questão da febre amarela. A febre amarela não é recomendada para ser tomada, mas em situações onde o local realmente precisa, é endêmico, o risco-benefício dela contrair a febre amarela for alta, então ela vai ter que tomar essa vacina.
E vacinas que não tomam de jeito nenhum, a vacina do HPV, por exemplo, não pode ser tomada de jeito nenhum. A tríplice viral também não pode ser tomada de jeito nenhum durante a gestação, entendeu? Então, e essas que a gente já falou, elas estão liberadas, ok? Ótimo. Mais alguma coisa para acrescentar, professora Jardelina? Não, só isso mesmo. Eu gostei da fala da Ana Márcia, e aí, Ana, eu trago como exemplo meu pai, né? Meu pai, ele vai completar 70 anos em novembro, mas se você pedir todos os cartões de vacina dele, ele tem todos guardados. E ele cuida da caderneta do idoso dele como se fosse um bem muito precioso, né? Ele é muito zeloso, né? Então, a gente traz essa fala no sentido de ter como exemplo, né? A gente precisa guardar esses documentos, a caderneta de vacinação, o cartão de vacinas, de fato, com muito zelo, porque isso é que vai comprovar que realmente nós já completamos um esquema, ou até mesmo, né, se essa mulher não completou o esquema dessas vacinas que a gente mencionou que podem ser tomadas, durante a gestação, fazendo esse histórico, essa avaliação prévia de esquemas anteriores que ela já recebeu, é possível completar esses esquemas, né? Por exemplo, a hepatite B são 3 doses, né? Antes de engravidar, ela só tinha tomado 2. Então, para ela completar o esquema, precisa de uma dose, né? Então, é muito importante se fazer esse resgate da vacinação prévia dessa gestante. Chegou uma pergunta aqui. Antes da gente passar um pouco para a Covid, a gente pode fazer a pergunta logo, professora? Tem algum problema? Acredito que pode ser feita. Pode ser feita, né? Pronto, pois a pergunta é o seguinte, ó. Vacinas da Covid e de gripe, por exemplo, são sugeridas tomar em intervalos de dias. Essa mesma orientação pode ser aplicada para vacinas de origem bacteriana? Você vai responder, Jadeline? Pode começar, Ana, né? Mas a pergunta ela é voltada para o esquema, né, de cada vacina. Só antecipando aqui, cada uma dessas vacinas elas possuem um esquema, né, e vai variar muito de uma para outra. A gente observa essa diferença até mesmo nas vacinas da Covid, né? A Coronavac tem um intervalo menor do que a AstraZeneca, né? Então, tudo isso é a partir de estudos, testes que são feitos que vão demonstrando a quantidade de anticorpos que vão sendo desenvolvidos a cada aplicação e se estabelecendo um intervalo dentro desse esquema. Quando a gente fala de intervalo de vacina, é importante que a gente realmente obedeça esse intervalo. Por quê? A gente espera que a reação imunológica vinda da vacina, ela tem que ter um tempo. Então, a gente sugere, já pensou, eu tomo uma vacina hoje para gripe, vamos supor, e amanhã eu tomo uma vacina da Covid. A gente já não junta essas duas vacinas com um tempo menor do que 14 dias, para que cada uma tenha seu tempo de reação imunológica. E assim é uma sugestão para todas as outras vacinas. Eu acho que foi essa a pergunta que ele fez. Se tem a relação da vacina bacteriana, por exemplo, a DT com a Covid, não foi isso? Pelo menos foi isso que eu entendi. Se tem um intervalo de tempo. Isso, Ana. Eu acho que eu compreendi errado, mas agora, lendo aqui no chat, eu acredito que a pergunta foi mais essa, no sentido, por exemplo, de não ser administrada Covid e gripe no mesmo dia, dar um intervalo, né, entre uma e outra, se no caso das bacterianas, faz esse intervalo também. É uma sugestão que se faça, pelo menos até onde eu vi até agora. E um detalhe que eu não posso esquecer de falar, minha gente, a gente está conversando muito aqui. Amanhã isso aqui tudo pode mudar. Muitas coisas mudam de um dia para a noite. Você observa que saiu uma portaria semana passada, sexta-feira, semana passada saiu uma portaria de vacina em gestante, quando foi sexta-feira mudou tudo. Então, o que a gente está falando aqui pode ser que essa semana mude tudo. Entendeu? A base fisiológica da imunologia da vacina, ela não vai mudar, não, mas as doses podem mudar.
daqui a pouco não pode mais tomar a vacina da Covid, daqui a pouco não pode juntar mais Covid com gripe. Eu não sei, as coisas mudam muito, mas por enquanto dá-se um intervalo, né, da Covid, da gripe ou de qualquer uma outra vacina para que tenha uma resposta melhor imunológica de cada uma delas, tá? Isso. De cada uma delas, em separado. E complementando, né, Ana Márcia, sempre que a vacina é administrada, gente, caso aconteça algum evento adverso, né, como foi o caso dessa gestante que veio a óbito por trombose, é necessário se fazer um acompanhamento para confirmar a associação causal, né, entre a vacina que foi tomada e o evento adverso que foi ocorrido. Né? Então, essa fala da Ana Márcia de fazer um intervalo também é interessante por conta disso, pois vamos supor, se no mesmo dia a gestante toma vacinas diferentes, caso ela desenvolva um evento adverso, fica mais difícil associar esse evento a qual das vacinas ela tomou, né? Então, é muito importante também se fazer esse intervalo por conta disso. Ótimo, professoras. Já que a gente tocou no assunto Covid, seria interessante a gente falar um pouquinho sobre quais são as recomendações que a gente tem atualmente para essa vacina, não é? O que a gente tem de recomendação pelo Ministério da Saúde relacionada à vacina do Covid? Ontem nós tivemos um encontro, né, realizado pela Secretaria de Saúde do Estado do Piauí. A Ana Márcia até me encaminhou o link para que eu pudesse acompanhar a reunião. No início, você bem falou, né, professor, do que aconteceu e da repercussão na mídia. Né? O próprio Ministério da Saúde, ele considera na nota técnica 651, que foi emitida em relação à vacinação da Covid para gestantes e puérperas como uma possível associação causal. Né? E a Ana Márcia já trouxe aqui para a gente essa informação de que até o momento não existe nada confirmado, de que de fato, né, a trombose desenvolvida pela gestante que veio a óbito estava associado à vacina que ela tomou, né? E a vacina que ela tomou foi a AstraZeneca. Mas aí, considerando que é um evento, como a gente denomina, né, na área da saúde, que está em processo de investigação, e por não ter estudos realizados no país em relação à administração da AstraZeneca em gestantes e puérperas, né, a Anvisa, ela decidiu por suspender a administração da AstraZeneca em gestantes e puérperas. E aí, qual é a recomendação atual do Ministério da Saúde? Administrar a vacina contra a Covid, no caso a Coronavac e a Pfizer, somente em gestantes e puérperas que tenham comorbidades. Né? Então, as outras gestantes que não apresentam comorbidades, que não têm hipertensão, diabetes, por exemplo, elas não vão receber vacina contra a Covid. A Ana Márcia até comentou lá no início, né, sobre o fato de algumas gestantes, assim que foi liberado e que foram incluídas no Plano Nacional, elas chegaram a tomar a primeira dose da AstraZeneca. E o que é que se tem de recomendação nessa mesma nota técnica? É que elas não podem tomar a segunda dose enquanto estiverem gestantes ou enquanto elas ainda estiverem lá no período do puerpério. Elas só podem tomar a segunda dose, completar esse esquema da AstraZeneca depois dos 45 dias pós-parto. E foram lançados, né, divulgados também, caso elas apresentem, por exemplo, falta de ar, se sentirem dor no peito, tiver uma dor abdominal persistente, se sentir dor de cabeça que seja persistente, que mesmo tomando um analgésico que ela já tem costume de tomar, não está passando, se observar que a visão está borrada, está turva, tiver muita sonolência,
dificuldade para falar ou apresentar aquela fala mais embolada, manchas avermelhadas na pele. A recomendação do Ministério da Saúde para essas mulheres que apresentarem esses sintomas, gestantes que tomaram a primeira dose da AstraZeneca, é que elas procurem imediatamente o serviço de saúde, né, para que se dê início a um processo de investigação para saber se esses sintomas que elas estão sentindo é em decorrência da vacina que elas receberam, né? Então, o que tem atualmente é gestantes puérperas com comorbidades, só elas podem ser vacinadas contra a Covid, no entanto, elas só podem receber doses da Coronavac ou então da Pfizer. A AstraZeneca, ela continua suspensa. E como a Ana disse, né, é algo que muda rapidamente. E em relação à Covid, diariamente existem atualizações, sejam em protocolos de atendimento, de tratamento às pessoas que estão com Covid, seja também relacionados à vacina. Tanto é, gente, que essas mudanças acontecem tão rápidas que, por exemplo, aqui no Piauí estava sendo tramitado na Assembleia Legislativa um projeto de lei para que todas as gestantes e puérperas elas fossem incluídas como grupo prioritário. Enquanto esse projeto de lei tramitava, o Ministério da Saúde acabou incluindo essas gestantes. E na hora que esse projeto ele se transformou em lei, garantindo a vacinação para todas as gestantes e puérperas no estado do Piauí, o Ministério da Saúde veio e disse: calma, vamos suspender a vacinação com a AstraZeneca, porque aconteceu algo que precisa ser investigado, e o que vai ser distribuído de vacina da Covid para os estados, vocês devem imunizar gestantes ou puérperas com comorbidades, né? Então, é algo que muda, assim, rapidamente e diariamente, né? Eu acredito que a Ana Márcia tem que ficar ligada o tempo todo nas informações que são emitidas, nos protocolos que são lançados, porque é algo que a gente está vivenciando, assim, em tão pouco tempo e aparecem muitas informações para que a gente consiga, né, ter o controle em relação à pandemia. Acrescentando o que a Jardeline falou, é uma situação realmente muito complicada. Tem até uma pergunta aqui: a gestante só não pode tomar AstraZeneca? Realmente, por enquanto, a recomendação é que não tome apenas a AstraZeneca, como já foi falado agora, por conta desse evento que aconteceu, dessa mulher que morreu, precisam ser investigados. Só que a gente não pode esquecer que todo mundo que está tomando a vacina da Covid também está passando por um processo de investigação, porque essa vacina ela não teve todas as etapas necessárias para ela ter liberação a nível internacional. Todo mundo viu que ela foi liberada de forma emergencial e que todo mundo tem que ver quais são as reações adversas que podem acontecer em qualquer grupo, em qualquer pessoa, entendeu? Então, ela foi liberada de forma emergencial. Só que a gestante tem um toque um pouco diferente, um toque especial, por conta de que não é só ela que está em risco. Ela e tem um bebê. E a gente tem que estudar essa reação do bebê. Então, todas as vacinas, elas estão passando por esse processo. Você está sentindo o quê? Você não pode esquecer, quem tiver profissional de saúde nos assistindo, não pode esquecer de que tem que ser realmente notificado todos os eventos adversos, entendeu? Precisam ser investigados, avaliados e feito relação causal com a vacina. Mas, por enquanto, a AstraZeneca, quem foi proibida de ser usada. Caso alguém já tomou a primeira dose, passar por esse processo de observar todos esses sinais e sintomas que a Jardeline já falou, por conta do risco de trombose. Ah, mas a vacina causa trombose? Minha gente, o risco da vacina causar trombose é 0,00001%. Aí você coloca na balança. Você já viu o risco de trombose da Covid? Eu já presenciei, eu tiro plantões no Covid, eu já presenciei pacientes perderem a perna por conta de trombose por Covid. Então, a taxa de trombose por Covid é muito mais alta.
É por isso que a gente vai falar novamente, coloque o risco-benefício, coloque numa balança o risco-benefício de tomar ou não a vacina. Mas se for tomado, como a Jardeline já falou, se for para tomar as gestantes com comorbidade e que seja a Pfizer e a Coronavac. Aí eu pergunto, existe Pfizer e Coronavac para todo mundo? É isso. A organização que está sendo feita, a logística da vacina, ela não está conseguindo acompanhar o andar da carruagem, como diz o outro, não está conseguindo alcançar. Existe uma lei estadual dizendo que gestante é grupo de risco, grupo prioritário para vacinar. No entanto, o Ministério da Saúde não vai mandar vacina para esse povo. Porque, como foi dito na reunião de ontem, houve essa pergunta na reunião que foi dita ontem, e dito assim, e aí, as gestantes no Piauí, vão fazer como? A resposta que foi dada foi dito, nós vamos vacinar com que vacina? Porque a vacina está vindo para aqueles grupos. Se eu tenho 300 hipertensos para ser vacinado, tenho 200 diabéticos e eu tenho 20 gestantes, só vai vir aquelas vacinas para aquele grupo ali. Se eu colocar um outro grupo por fora, eu não vou conseguir vacinar. Então, o que eu estou dizendo agora pode ser que seja besteira amanhã. Pode ser que eu esteja falando, não estou falando correto. Mas até hoje à tarde, que eu vi uma última reunião que estava sendo feita sobre essa vacina, foi isso. A gente não sabe como é que vai ser feito, porque não tem vacina para esse povo. Entendeu? Então, não houve uma logística para acompanhar isso tudo. E o Piauí, ele fez muito bem, né? Essa lei é muito bem-vinda para as gestantes, mas para isso eu preciso da vacina. E eu vou vacinar como? Para eu tirar da Pfizer, eu vou tirar de um grupo prioritário, de um outro grupo, para vacinar esse grupo. Então, o negócio não está muito organizado, a gente não sabe como é que vai acontecer, não sabe como é que vão se desenrolar isso, mas a gente vai esperar aí, vamos ver, né? Toda nota técnica está saindo todo dia. Todo dia tem uma nota técnica diferente. O importante é que quem está nos assistindo agora, ou que conhece alguém que já tomou uma AstraZeneca, que observe os sinais e sintomas que já foi dito aqui, e que, se tiver comorbidade, ela pode tomar, sim, a Coronavac ou a Pfizer, sem nenhum problema, tá? E se tomou a primeira dose, observar e deixar para tomar a segunda dose só depois de 45 dias depois do pós-parto. Então, é a orientação que a gente tem para hoje. Amanhã a gente já não sabe se vai mudar tudo isso, né? A minha opinião pessoal é que toda gestante deveria tomar, mas ela não é obrigatória e a gestante é livre para decidir se quer tomar ou não. Ela é livre, tá? Professores, e veio até uma questão interessante que um dos ouvintes perguntaram, foi com relação também à vacina, né? Porque recentemente, se não me engano, a Anvisa, ela negou a credencial da Sputnik aqui, né? O quadro de vacinação contra a Covid. E se eu não me engano, a Sputnik, ela usa o vírus ativo, não é isso? E um dos medos era justamente essa questão do vírus se replicar dentro do corpo. E aí veio a pergunta da ouvinte, que ela fez o seguinte: as grávidas só podem tomar vacina com vírus inativo? O que acontece se a vacina for de vírus ativado? Ela pode tomar vacina de vírus ativado? Em regra geral, não. A gente já até falou no início, em regra geral, nenhuma pode tomar, nem de vírus vivo, nem de bactéria viva, de nada, de nenhum componente vivo. A exceção da febre amarela em locais que são endêmicos para a febre amarela. A mulher está lá morando num local onde ela vai pegar, ela tem uma alta probabilidade de pegar a febre amarela, então ela vai lá e vacina, entendeu? Porque são situações especiais. Mas na minha prática clínica, eu lendo muitas pesquisas, eu já vi situações de pessoas tomarem vacina da tríplice viral, por exemplo, e depois, um mês depois, descobrir que está grávida. Acontece. E nessas situações, eu não posso dizer que isso é uma pesquisa em linhas gerais, mas eu já vi alguns casos de ter abortamento espontâneo. Pode acontecer? Pode. Pode ter sido da vacina? Pode. Mas eu só posso dizer isso se tiver pesquisa
nessa área. Vamos supor, eu tomei hoje a vacina, daqui a 10 dias eu descobri que eu estou grávida. A partir desse momento que eu tomei a vacina de vírus vivo e eu engravidei logo depois, eu tenho que passar para um momento de observação e ver o que acontece comigo. É assim que funciona com todas as vacinas. Para isso, a gente orienta a não tomar. É melhor não tomar, porque ninguém sabe quais são os efeitos. Então, ou então realmente tem efeitos conhecidos que são deletérios. Então, não toma. Em regras gerais, não toma. Igual a vacina da dengue. Existe vacina da dengue na rede privada e que não se recomenda tomar, gestante tomar. Então, não toma. Em regra geral, é isso. Isso, e só complementando, né, a orientação é justamente porque durante a gestação há uma diminuição, uma baixa no sistema imunológico, e aí essa mulher, ela tem mais chances de acabar desenvolvendo a doença ou ter alguma outra complicação. Professor Amanda, eu vi aqui no chat, só voltando em relação à COVID, né, que a Fernanda tinha feito uma pergunta em relação à portaria, né, no Piauí, que na verdade é uma lei, é a lei número 7.501, se eu não me engano, é do dia 19 de maio, né, e até o momento ela não foi revogada, mas é como a Ana Márcia disse, as doses que o Ministério da Saúde está mandando é para vacinar a gestante puérpera com comorbidade, né, e aí a gente espera, vamos esperançar mesmo diante do caos, que mais vacinas venham logo a ser fabricadas, principalmente em território nacional, e a gente consiga imunizar toda a população de forma geral, e especialmente, né, em relação ao público que a gente está tratando hoje, né, porque assim como a Ana Márcia colocou, eu também sou uma defensora de que as gestantes e as puérperas, elas precisam sim estar dentro dos grupos que são prioritários para vacinação, porque a gestação ela ocasiona várias alterações no organismo dessa mulher, no puerpério ela ainda não consegue, lá nos primeiros dias pós-parto, recuperar tudo ou ter o seu sistema imunológico de forma eficaz ou eficiente, como ela tinha antes da gestação. E como a Ana colocou, né, tem uma outra vida em jogo, né, tem um feto que está ali em formação, que logo nascerá, e é preciso que ele nasça com anticorpos, que ele nasça saudável, né, porque se essa mãe adoece, se esse bebê adoece, isso também vai gerar mais gastos para os serviços de saúde, né? E aí, mais uma vez, a gente volta na importância da vacinação. Quando a gente consegue prevenir a doença, a gente consegue também até mesmo minimizar os impactos na saúde dessa mulher, dessa criança, como também diminuir os gastos no setor saúde, né? Porque o gasto maior seria tratar essa mulher e essa criança por conta de uma vacina que não foi administrada. A Fernanda Barbosa, ela fez inclusive outra pergunta, né? Direcionada a essa área, ela perguntou, em relação ao registro de óbitos maternos por Covid, como está sendo feito e repassado para a gestão para a realização de pesquisas? Essa questão do registro de óbito, existe o Comitê de Mortalidade Materna no estado do Piauí, e em todos os estados e alguns municípios existe esse comitê instalado. O Comitê de Mortalidade Materna, ele serve justamente para pegar casos clínicos, fazer estudos e propor medidas de prevenção de novos casos, né? Aqui em Floriana a gente não tem instituído o Comitê de Mortalidade Materna, só tem no Piauí, né, no estado a nível estadual, mas em outras cidades existe no hospital e existe no município. Para que serve esse comitê? Justamente pega o do óbito materno, estuda causas, tá? E propõe medidas de prevenção e controle. A gente já é repassado automático para as secretarias municipais de saúde a declaração de óbito, onde é feita lá a digitação no SIM, né? E esse SIM a gente tira, que é o Sistema de Informação de Mortalidade, onde a gente tira todos
todos esses dados. É um dado livre. Se quem está nos assistindo, que tiver interesse de saber sobre dados de morte materna e infantil, vocês entram na internet e procuram painel de mortalidade materna e infantil, e vocês vão ter esses dados atualizados do próprio Ministério. De 2021 ainda não tem esse dado atualizado, então, se você quiser a nível de Floriano, por exemplo, você precisa pegar esse dado na Secretaria de Saúde Municipal de Saúde. Então, você pega no sistema, então você tem esse dado já de 2021. O Ministério só tem até 2020. Para óbitos maternos por Covid, em Floriana a gente não tem nenhum registrado, porque todos os óbitos, todos os casos de internação, de por Covid em Floriano, eu tenho acesso a todos esses dados, tanto da FUNASA, que atende todos os grupos, como o hospital atende todos os grupos. Então, hoje à tarde, eu até demorei, achei que até demorar a entrar aqui, porque vinha uma gestante de São Raimundo Nonato com um pouco de dúvida se estava realmente com Covid ou não, porque ela deu um IgM positivo junto com o IgG positivo, então, e era prematuro, trabalho de parto. Então, a nossa realidade é que está aumentando muitos casos de Covid em gestante, muitos. Já tivemos óbitos, não de Floriano, mas de outras cidades, na UTI, já tivemos transferência de pacientes gravíssimas para Teresina, também, e a maioria tem comorbidade, a maioria, né? Então, ano passado, a gente recebeu apenas uma gestante, morreu com Covid, uma apenas, era puérpera no caso, ela não era gestante, e todas as outras eram casos leves. Esse ano, a maioria está sendo casos graves, pacientes convulsionando, tem apenas um mês só, a gente recebeu uma de Floriano convulsionando, ninguém sabe se a convulsão era por Covid ou se era por eclâmpsia, então fez uma misturada danada, e assim como na população em geral, a gravidade está aumentando, a gente está observando as pessoas mais graves que o ano passado, estou dizendo que eu tiro plantão no Covid, eu vejo, e uma tendência de redução da idade dessas pessoas, então você vê com muita facilidade pessoas com 20 anos, morreram muitas pessoas com 20 anos, pessoas com 30 anos, então, é a idade da gravidez, então, se você observar, a morte materna, ela anda junto com a mortalidade geral, não é muito diferente. A diferença é, a partir do momento que você está gestante ou puérpera, existe uma tendência maior de gravidade. Isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas a nível internacional diz, tem uma tendência de gravidade. Por isso, o momento da gente discutir realmente sobre óbito, registro de óbito materno, para você estudar esses casos. E aí eu vou fazer um adendo que o Ministério convidou a gente, o Estado me fez esse convite em nome do Ministério, para a gente apresentar um estudo de caso, que quando eu receber o convite eu vou compartilhar com vocês, para a gente apresentar dia 27, um caso clínico de uma gestante que a gente atendeu no hospital e mostrar como a gente está trabalhando. Eu fiquei muito satisfeita, porque vai ser um estudo de caso a nível nacional, vai ser mediado pelo Ministério, e eu fiquei muito satisfeita em mostrar como a gente está fazendo. A gente é limitado. Em todos os setores do Brasil, o Covid ainda está muito limitado, porque a gente ainda está aprendendo aos poucos. E gestante com Covid é pior ainda, porque o setor Covid é formado por médicos clínicos gerais, é formado por intensivistas, alguns são intensivistas, não tem obstetra. Como não tem obstetra, essa gestante que chega, a gente precisa avaliar se ela está em trabalho de parto, se ela está com queixa obstétrica e queixa Covid, ou se ela não tem nenhuma queixa obstétrica e só tem queixa Covid. Então, precisa de um fluxo definido para que se resolva isso. E aqui a gente fez isso, a gente conseguiu organizar esse fluxo. Quem é gestante apenas com Covid, sem queixa obstétrica, ela fica no Covid. Se for uma gestante com queixa obstétrica, sem queixa Covid, ela vai para a obstetrícia geral. E se for uma gestante com as duas queixas, ela fica no Covid atendida pelo obstetra. Então, não é muito fácil, porque nenhum setor tem. A Evangelina Rosa, por exemplo, tem obstetras e tem um setor específico de Covid dentro da maternidade. Aqui a gente não pode fazer isso. A gente tem apenas uma maternidade para atender geral. Então, o Covid
que assuma essa responsabilidade. E aí eu fico monitorizando esses dados, vendo a idade delas, faço a conta-referência, ligo para o município dizendo, ó, fulano de tal deu Covid, acompanha o bebê? Porque o bebê precisa ser acompanhado. Ainda bem que a maioria saiu muito bem. Aí cabe o município fazer exames no bebê e fazer esse acompanhamento, entendeu? Não é uma tarefa fácil, mas eu acho que quem está nos ouvindo, que seja profissional de saúde, tem que ter um pouco de sensibilidade de ver esse caso. E fazer acompanhamentos depois é importante, né? Mesmo que não tenha comitê, mesmo que não tenha esses registros de óbito bem oficializado, bem familiarizado, mas um caso de óbito, ele serve como um alerta para todas as outras gestantes e para todas as outras instituições de saúde. Professor, nós estamos aqui um pouquinho avançado, mas eu gostaria de aproveitar o espaço para parabenizar, né, a Ana Márcia, em nome de todos os profissionais, e estendo, né, esses parabéns a todos os profissionais de saúde, porque a gente sabe da dedicação deles, né, principalmente aqueles que atuam aqui em Floriano, né, no município onde o campus está localizado, né, porque a gente que tem um contato mais próximo, né, que conhece um pouco a realidade dos nossos serviços, a gente sabe o quanto que esses profissionais têm enfrentado, né, diariamente, desde o momento em que a pandemia teve início no mundo e também chegou no nosso país, tá? Então, Ana Márcia, parabéns por você ter essa garra e lutar principalmente por nossas gestantes e puérperas, né? Porque é muito importante. Ana Márcia falou dessa dificuldade dela. Talvez se nós conseguíssemos ter um serviço parecido com o da Maternidade Evangelina Rosa aqui no nosso município, a gente atenderia com mais qualidade nessas mulheres que venham a desenvolver COVID e talvez faria até um acompanhamento melhor, né? Porque por mais que o bebê nasça, saia saudável, essa mulher também consiga se recuperar, é importante que continue nessa articulação com o município, para que a gente tenha informações, né, a fim de saber aqueles cuidados que foram prestados, né, de fato, eles impactaram na saúde dessa mulher, mesmo ela saindo daqui, como é que permanece a saúde dessa mulher, de seu bebê? Né? E no ano passado, durante a realização de um projeto de extensão, né, que eu conduzi, que nós enviávamos mensagens para gestantes e puérperas do município de Floriano, falando sobre a Covid, né, nós já fizemos essa orientação. Né? À época não existiam estudos em larga escala que pudessem falar sobre o impacto da Covid na gestação. No entanto, alguns poucos já tinham investigado que o vírus foi implantado na placenta, o vírus foi encontrado no cordão umbilical. Então, pelo fato do vírus ter sido encontrado nesses órgãos, a gente supunha de que há um risco, ou supõe de que há um risco de transmissão vertical, né? Então, por isso é muito importante fazer o acompanhamento desse bebê, né? E tantas outras gestantes que acabaram perdendo sua vida, ou então que desenvolveram COVID e tiveram um abortamento, né? Então, são situações que vão sendo estudadas, investigadas, para que possa se estabelecer essa associação causal entre a ocorrência da doença e essas complicações ou o óbito da gestante. Né? O que a gente, como a Ana Márcia falou, as complicações elas acontecem, né? Embora não tenha estudo em larga escala, mas elas acontecem, e o que a gente tem de mais importante a fazer nesse momento é justamente o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Levando a informação para as pessoas, orientando essas pessoas de que o risco existe, de que a gestação por si só já já tem uma possibilidade de a mulher desenvolver trombose. Imagine isso associado a um quadro de COVID. Né? E se a gente for pegar os óbitos que aconteceram, eu acredito, Ana, e eu até estava conversando dias atrás com uma pessoa, que se a gente for pegar todos esses óbitos que aconteceram e investigar de forma detalhada cada um deles, se fosse, infelizmente não tem como se coletar material de todas as pessoas, né, que falecem por conta do COVID, mas com certeza o desenvolvimento da trombose, ele é bem elevado, muito elevado, mais até do que a gente imagina,
né? E muitos desses óbitos que estão acontecendo é em decorrência de uma trombose que ocorre de forma muito rápida, muitos serviços não têm um aparato e nenhuma quantidade de profissionais adequados para atender em grande demanda, né? Então, o que a gente precisa nesse momento é recomendar, né, especialmente às gestantes e às puérperas, de que continuem se prevenindo, tá? De que tão logo a vacina esteja disponível para todas, não se neguem a usar a vacina. Infelizmente, nos últimos anos, os grupos anti-vacina têm crescido muito no nosso país, e nós somos um país que é referência internacional pelo Sistema Único de Saúde que nós temos, pelo plano de imunização que nós temos. Muitas doenças já foram erradicadas do território brasileiro, como exemplo a poliomielite, isso por conta da vacinação, da vacina que nós temos, que é distribuída gratuitamente para todos os brasileiros e todas as brasileiras, né? Então, a gente precisa continuar sempre batendo nessa tecla que eu digo sobre a educação em saúde. A Ana Márcia também é uma pessoa que é muito favorável e gosta muito de fazer ações de educação em saúde, porque só assim é que a gente vai conseguir fazer com que as pessoas elas mudem de comportamento, né, ou continuem com esses comportamentos saudáveis. E aí, em relação à Covid, é continuando a realizar as ações, as medidas de prevenção, né, e tão logo a vacina estejam disponíveis para vocês, não pensem duas vezes, né, vão lá e se vacinem. Eu queria avisar para quem estava acompanhando a live no Instagram que ela teve uma queda técnica, porque o Instagram ele tem um limite de tempo. Mas para quem perdeu um pouco da fala da professora Jardeline, a gente vai postar na íntegra no canal Minuto Ciência. Atualmente a live está correndo no Caistec, né, que é um canal do professor Rangel, que trabalha em parceria com o Minuto Ciência, porque o Minuto Ciência ainda não está validado para fazer transmissões de live. Mas assim, então logo resolve esse problema, a gente vai inserir toda a transmissão de hoje no canal Minuto Ciência. E aqui, gente, eu queria agradecer a professora e a enfermeira, a Ana Márcia, porque além dela estar participando diretamente da linha de frente, ela veio participar desse momento do Minuto Ciência, trazendo informações muito valiosas, porque a gente vê as informações nos jornais, às vezes a gente vê casos esporádicos de que o fulano comentou um caso de um tio, mas você perceber a fala do profissional que está trabalhando diretamente com a linha de frente do Covid é muito diferente, porque você percebe que o assunto é sério, o assunto ele precisa ser levado a sério, porque o brasileiro ele não está levando a sério, muitos gestores não estão levando a sério. Eu vejo constantemente o vírus Covid virar, desculpa a expressão, mas chacota política, não é? Muitas vezes você recebe aquela mensagem de WhatsApp: ô, gente, já estão reabrindo os leitos, ou então, já estão fechando os leitos. A Covid ela não tivesse atacando a sociedade brasileira e o mundo, não é? Então essa chacota política ela tem prejudicado muito o tratamento, a prevenção, principalmente por conta da vacina, porque gera aquela dúvida, gera aquele desconforto, mas às vezes não é uma dúvida da vacina, mas é uma dúvida gerada porque um político mencionou que eu não vou tomar aquela vacina, porque ela pode gerar uma comorbidade, inclusive da pessoa virar um jacaré, né? Infelizmente, a gente escuta esse tipo de comentário e fica muito triste, porque a gente percebe que pessoas sérias estão trabalhando na linha de frente, como a Ana Márcia, como a professora Jardeline, e fica difícil a gente tentar provar, através da ciência, que só tem um jeito, é a vacina, não é?
Então, o Minuto Ciência ele tem essa proposta, trazer a ciência de novo para a sociedade, porque a sociedade ela ficou no achismo e ela está no achismo. Então, a forma de veiculação da informação através da rede social, ela é muito poderosa. Então, a gente teve essa proposta, a gente convidou a professora Jardeline e agradece imensamente ela ter aceitado. E agradece também porque foi através da professora Jardeline que a gente conheceu a Ana Márcia, e com certeza a gente vai trabalhar mais vezes com fé em Deus, porque a gente precisa sim disseminar esse conhecimento é muito valioso. A gente teve muitos acessos, a gente teve perguntas muito interessantes. Eu gostei muito da live de hoje e gostei principalmente das convidadas, né? Que tem uma oratória magnífica, responderam com clareza todas as perguntas. Creio que a gente já esteja no finalzinho da nossa live. Algumas perguntas elas já foram respondidas, por isso que eu não fiz as perguntas, para não ficar redundante. Já foram respondidas na fala das colegas e muito bem respondidas. Então, eu gostaria de agradecer novamente por vocês terem aceitado em participar do Minuto Ciência. E o Minuto Ciência ele está aberto, de portas abertas para qualquer evento, qualquer participação, qualquer divulgação. A Ana Márcia ela tem uma divulgação para fazer, não é, Ana Márcia? Você até fez a divulgação, né? Quando, se eu não me engano, é a portaria, é isso? Que vai sair ou é um aviso do... Eu não peguei... Acho que foi sobre o convite, Ana, do Ministério para apresentar o estudo de Isso. caso. Então, Ana Márcia, por favor, avise-nos para a gente fazer essa divulgação. A gente precisa disseminar esse tipo de informação. São as pessoas que realmente trabalham, que realmente estão na linha de frente. Então, parabéns. Não é à toa que seu trabalho está sendo reconhecido e você diz assim, a gente é pequeno. Não, a gente é grande. A gente é grande porque vocês estão recebendo um reconhecimento nacional, né? Pois é. Quando eu receber o convite, eu vou passar para vocês, porque vai ser aberto. Aí já até pedi para a coordenação hoje esse convite que eu para passar, né, para repassar, e vai ser realmente estudo de caso e vai ser realmente científico. Vai ser uma coisa muito boa. E aí eu queria abrir o espaço para realmente agradecer pelo convite e, acima de qualquer agradecimento, parabenizar vocês pela iniciativa, porque isso é muito importante. A população brasileira, eu me entristeço todos os dias quando eu vejo a população inundada no achismo. As pessoas estão brincando de fazer ciência. A política está acima da ciência, o tempo inteiro acima da ciência. E quando a gente tem um espaço desse para conversar sobre ciência, sobre pesquisa, isso é muito bom, isso é muito importante. E a gente não vai perder o fôlego. Nós não podemos perder o fôlego de continuar lutando para que as pessoas tenham cada vez mais acesso à boa informação. Então, ela precisa ser divulgada, ela precisa ser disseminada, e a gente vai ter, sim, outros temas e mais temas, e que as pessoas peçam mesmo, eu quero esse tema, vamos falar sobre ele, que se uma pessoa aqui ouviu a nossa fala e compartilhar com mais 5 pessoas, e aquelas 5 com mais 5, a gente vai ter um número bacana de pessoas sabendo da boa informação, que isso é o que é importante. E a gente não pode esquecer que a Covid ela não vai acabar. A Covid ela não acaba. Ela vai virar, existe pesquisas que falam que ela vai virar endêmica. Então, ou a gente se acostuma com a nova realidade, ou não sei como é que vai acontecer, porque ela não vai acabar. É tanto que estão falando na terceira onda. E eu estou sentindo na pele essa terceira onda, porque até há 2 semanas atrás, o Covid está um pouco mais vago. Hoje já lotou novamente, já não tem onde botar o povo. Já não tem mais onde colocar. Em coisas que há 2 semanas já não tinha acontecido. A gente estava feliz e satisfeito, achando que ia reduzir. E a gente aumentou novamente. E aumentou com pessoas de 20, 30 e 40 anos de idade, que até então não existia. Isso é pesquisa
O que a gente fala é pesquisa, porque a gente avalia a idade da pessoa, avalia de onde ela é, quais os sinais e sintomas que apresentou, e a gente precisa ter esse espaço para falar para as pessoas, acorda, você tem 20 anos, mas você vai morrer de Covid se você não se cuidar. Então, precisa ser dito para as pessoas acordarem, mas que acorde e que tenha ciência e consciência daquilo que é pesquisa, que é aquilo que é provado. Não é que fulano e fulano diz. No início da pandemia, as pessoas tratavam Covid era tomando água sanitária. Eu escutei muito isso. E foi, ao longo dos anos, a gente batendo na mesma tecla que tomar água sanitária não fica bom, que as pessoas foram tirando isso. Então, eu acho que a gente bater na mesma tecla do cuidado, o cuidado real, o que tem que acontecer, a gente acha que o caminho é esse, o caminho certo é esse. Batendo o tempo todo na mesma tecla, e a gente não vai cansar de jeito nenhum. Professor Armando, eu aproveito também mais uma vez para agradecer, né, pelo convite que foi feito, intermediado pela professora Maria Augusta. Agradeço também a Ana Márcia, né, porque prontamente, quando ela atendeu o convite, sempre que eu procuro pela Ana Márcia, né, fazendo algum pedido, ou para ela estar numa banca, ou participar de alguma atividade, ou me dar algumas informações, ela atende, né, então, Ana Márcia, saiba que você pode contar comigo, né, inclusive ela já nos deu sugestões de possíveis outros encontros, né, a serem compartilhados aqui pelo Minuto Ciência, tá? Então, eu me coloco à disposição também do grupo, tá, professor? E mais uma vez, obrigada a você e obrigada a todos que estão aqui na organização conosco. Pronto, gente. Então, podemos encerrar lá.